Bom dia, pessoal. Meu nome é Reinaldo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Reinaldo. Eu moro em Madrid, Represento a Abrafip aqui na Espanha e na Europa. Né? A Abrafip aí no Brasil, o pessoal da Abrafip tem os meus dados para contato. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Espanha como parceiro de colaboração em desenvolvimento de projetos de tecnologia, de inovação tecnológica. Vamos ver as vantagens de colaborar com a Espanha, quais são os setores prioritários, né, de colaboração, e o papel que a inovação tecnológica pode ter em tudo isso. Né? Vamos fazer um rápido resumo comparativo entre as situações do Brasil e da Espanha, porque isso é importante saber também. Né? E vamos ver também um caso favorável, né, de que tipo de projeto poderia interessar ao mercado espanhol. Ok? Colaborar, desenvolver um projeto de inovação tecnológica em colaboração com um país estrangeiro é sempre uma vantagem, porque você vai ter mais mercado, né? Supondo que o projeto dê certo, você vai ter mais mercado, mais prestígio, vai adquirir muito conhecimento, né? Vai ter acesso a redes internacionais de conhecimento, vai ter um parceiro para compartilhar os riscos e os custos do projeto. Né? Mas, no caso particular da Espanha, tem algumas vantagens a mais que convém conhecer. Veja só, existe entre o Brasil e a Espanha uma proximidade cultural, porque ambos são povos latinos, né? E também a Espanha é um país que tem uma imagem positiva do Brasil. Né? Eu moro aqui há mais de 20 anos e tenho muitos amigos aqui e posso comprovar isso. Né? Fora isso, a Espanha e o Brasil têm desempenhos inovadores comparáveis. Aqui na Europa existe um benchmarking de desempenho inovador. Né? Na Europa, dos 27, né? Na União Europeia. E isso, a média, né? A gente falando em porcentagem, a média dá o quê? 100%. Tá? A Espanha está muito próximo dessa média. Tá? Ela está, por volta de dados de 2019, ela está em torno de 95%. Né? E o Brasil está um pouco mais abaixo, comparando, né, fazendo a comparação agora com um país estrangeiro, com o Brasil, em termos europeus, o Brasil está em torno de 70%, mais ou menos. Mas ambos estão do mesmo lado da curva, né? E são considerados, tanto a Espanha quanto o Brasil, inovadores moderados, né? Perfil moderado de inovação. A parte disso, existem linhas de financiamento abertas entre os dois países que facilitam o desenvolvimento de projetos em forma colaborativa, né? Projetos binacionais. Mais tarde, uma colega nossa, a Pilar de Miguel, vai falar sobre as linhas de financiamento abertas com o CDTI, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Indústria. Okay? Aqui da Espanha, que é um órgão do governo com poder de financiamento e tem linhas abertas constantemente com o Brasil através da FINEP e outros órgãos de financiamento. Né? Em termos de setores prioritários, né? Aqui na Europa existe, hoje em dia, o Horizonte Europa, que é um programa para desenvolvimento de inovação tecnológica com mais de 100 bilhões de euros para aplicar entre 2021 e 2027. O plano foi aberto esse ano e sucedeu o famoso Horizonte 2020, que acabou ano passado, né? 2020. Então, setores prioritários: saúde, segurança, cultura, sociedade inclusiva, tá? Mundo digital, clima, energia, mobilidade, alimentos,
recursos naturais e meio ambiente. Ou seja, todos os projetos nessa linha têm, a priori, um interesse da União Europeia e, portanto, da Espanha também, né? Em termos de... E o que é inovação tecnológica, né, pode fazer por isso? Bom, o papel nobre da inovação tecnológica é resolver problemas, né, satisfazer necessidades com soluções abrangentes, né, e fazer que o mundo seja um lugar mais livre, mais feliz, mais justo e mais inclusivo, né? Conhecendo os setores prioritários, agora vamos comparar brevemente o Brasil com a Espanha, tá? O que acontece? Como é que a gente pode comparar esses dois países? A Espanha tem mais poder aquisitivo que o Brasil. O PIB per capita de 2020 da Espanha está em torno de 33 mil euros anuais. E do Brasil, acho que em torno de 13. Né? 2,5 vezes. A Espanha tem quase 3 vezes mais do que o Brasil. Né? Tem um desempenho inovador um pouco melhor do que o brasileiro. Né? E, por outro lado, tem uma população com necessidades básicas atendidas, né? De uma forma mais abrangente que aí no Brasil. Isso, a gente poderia, em termos brasileiros, você poderia dizer que a vida, né? O espanhol tem uma vida segura, uma vida tranquila, né? Mas isso tem um preço, porque a renda aqui na Espanha ela é melhor distribuída que no Brasil e, portanto, tem muito menos mão de obra precária, ok? Tem menos gente trabalhando em posições precárias, ok? Então, é muito mais difícil contratar, por exemplo, ajuda em casa, é uma coisa que você praticamente não vê, né? E portanto, o espanhol ele tem mais labores, né? Trabalhos em casa, cuidar da casa, cuidar dos afazeres da casa, normalmente são as próprias pessoas que fazem. Tá? Isso aqui é uma coisa normal. Eu aqui em casa faço um bocado de coisa. Tá? Então, isso resulta em menos tempo livre, porque você não tem ajuda, então você mesmo tem que fazer tudo, lhe sobra menos tempo. Então, como é que a inovação podia ajudar nisso? Né? O que poderia interessar? Bom, se você tem uma vida tranquila, né? Aquela que a gente viu lá no início, mas com menos tempo livre, a inovação, ela tem que entrar, a inovação tecnológica, ela tem que entrar aí, tá? Para transformar essa vida razoavelmente tranquila, que a gente viu, numa vida tranquila, mais cômoda, né? Então, tudo que você conseguir propor, né, em termos do mercado espanhol, que facilite a vida, né? Ou seja, quais são os objetivos? É eliminar processos, né? Reduzir o número de elementos com os quais você tem que trabalhar, né? Otimizar recursos, agregar valor e oferecer comodidade, né? Esses projetos são sempre muito bem-vindos, ok? E do ponto de vista do parceiro espanhol, ou seja, vamos procurar aqui empresas, né, que se interessem pelos projetos que estão sendo apresentados hoje aí. A gente tem que focalizar, né, na hora de dizer para o cara o que a gente precisa. Tem que haver um foco nisso aí, né? Não pode ser uma coisa muito aberta, que aí as pessoas se perdem, né, e o projeto termina não vingando. Como é que a gente poderia medir isso? Né? Existe um índice chamado nível de prontidão tecnológica, conhecido pela sigla em inglês TRL, Technology Readiness Level. Bom, o TRL vai de 1 a 9. Né? TRL1, você tem um projeto na pesquisa de tecnologia básica, ou seja, uma coisa muito primitiva.
lá no início. E o TRL-9 é o teste do sistema já para lançamento e operação. Então, claro, entre um ponto e outro, existe esses 9 níveis. E o recomendado é você procurar um parceiro quando você está no nível 4 ou no nível 5, ou seja, quando a tua tecnologia já é demonstrável, pelo menos em laboratório. Tá? Então, você já trabalhou bastante, já desenvolveu bastante o projeto, e aí chega o momento, se você precisar, de procurar um parceiro no exterior. Né? A gente recomenda TRL 4 ou 5, tá? Nesse momento, procurar o parceiro, porque aí você já vai ter um foco, já vai saber o que você quer do parceiro, né? Que no final é o que a gente tem que dizer, o que a gente precisa dele, com bastante precisão, ou da maneira mais precisa possível. E também é preciso prestar atenção de como a gente divulga o projeto. Né? Nós temos aqui uma rede de divulgação e a gente precisa do projeto num determinado formato.